Bom dia, pessoal. Eu vou pedir a vocês para a gente aguardar mais uns minutinhos para que nossos participantes também possam acabar de entrar aqui no site aqui, viu? Tá? Bom, pessoal, vamos iniciar a nossa apresentação. Então, bom dia novamente a todos, né, que estão logados aí na nossa live, né? Estamos inaugurando agora um processo, né, de busca de auxiliar os nossos participantes, né, na questão de trazer conhecimento, trazer informações sobre os cenários, os mercados, né, de uma forma geral, nesse período que a gente está aí já com as janelas abertas aí para a questão da troca dos perfis de investimento do plano Fiesc-Prev e do Previt, né? Então, estamos iniciando essa jornada agora, e nesse primeiro encontro, né, a gente convidou aqui a Nathalie Vidal para fazer parte junto com a gente aqui. Nathalie é uma economista-chefe da Sul América, né, da gestora Sul América, que é uma das nossas gestoras aqui também, dos nossos recursos. Nathalie é formada em Economia pela UFRJ e mestre em Economia pela PUC-Rio, né? Trabalhou em várias gestoras aí no país, até que em 2022 ela se juntou ao time da Sul América, né? E como eu coloquei, ela hoje é a economista-chefe da Sul América. Nathalie vai trazer para a gente, né, a visão de cenário, né, do que a gestora Sul-América, nesse sentido, está enxergando sobre o aspecto macroeconômico, né, de uma forma geral, tanto lá no exterior quanto aqui internamente, né, abordando vários aspectos aqui que influenciam diretamente as nossas estratégias de gestão de investimentos, né, e com isso agregando aí informações aí para os nossos participantes, para que essas decisões sobre a permanência ou troca dos perfis possa estar embasada aí em questões de conhecimentos técnicos que ela vai nos trazer, né?
A Nathalie vai fazer essa apresentação para a gente, né? Ao longo da apresentação, a gente vai estar com o chat para perguntas, né, que vão ser feitas ao final da apresentação da Nathalie em aberto, né? Em função do tempo, a gente vai ter algumas perguntas que vão ser respondidas, né? E vocês fiquem à vontade aí nesse sentido. Então, para que a gente possa já dar início ao processo, eu passo a palavra à Nathalie e também agradecendo, né, a Nathalie e a SulAmérica por participar com a gente desse processo aqui. Nathalie, a palavra é sua. Muito obrigado, viu? Obrigada, Ricardo. Antes de tudo, gostaria de agradecer o convite. É um prazer conversar com vocês nessa manhã. A gente está com um cenário econômico bastante animado, coloquemos com bastante novidade, por causa de tudo que está acontecendo no Brasil, mas principalmente no Oriente Médio, né? E nosso objetivo aqui é tentar traduzir um pouco essa bagunça para vocês, né? Auxiliá-los aí nesse processo decisório. Eu vou compartilhar a minha... Opa, não está com autorização para eu compartilhar a minha tela. Vocês conseguem me dar autorização, por favor? Já estamos vendo aqui, Nathalie, por favor. Obrigada. Mas, de qualquer modo, vamos conversando, né? Vamos começando. Acho que eu vou separar, né? A apresentação a gente começa com cenário internacional, né? Então, quando a gente fala de cenário internacional, acho que, apesar da gente estar só no mês de abril, né? Então, acabou de terminar o primeiro trimestre, muita coisa já aconteceu, né? Os primeiros meses do ano, janeiro e fevereiro, foram meses muito bons quando a gente fala de ponto de vista de países emergentes como o Brasil, né? Acho que todo mundo acompanhou aí os recordes de desempenho da Bolsa. Os ativos brasileiros performaram, né, tiveram um desempenho muito positivo ali no início do ano. E aí, não é que a gente previu que isso ia acontecer, a gente estava positivo por um movimento dos ativos no início do ano, mas a intensidade, ela surpreendeu bastante, né? E aí, olhando, tentando fazer o dever de casa para o que explica esse desempenho melhor dos ativos no início do ano, a gente começou a ler uma série de relatórios, de estratégia, de casas estrangeiras, de bancos estrangeiros, esse tipo de coisa, que chegamos à conclusão que a recomendação por mercados emergentes como o Brasil, ela na década anterior, a gente via claramente que a Bolsa Americana era ali a queridinha, com um desempenho muito mais favorável do que outras bolsas, né? Então, eu tenho um gráfico que eu vou descrever para vocês. A Bolsa Americana, ela cresceu 11% na década anterior, quando as outras bolsas, elas ficaram ali praticamente de lado, né? Entre 2% e 4%. Né? Então, a Bolsa Americana, ela cresceu muito mais do que outros ativos. Então, ela era vista como segura e também estava com um desempenho mais interessante, ou seja, tinha uma atração de capital estrangeiro muito importante quando a gente falava da Bolsa Americana. A partir do que o presidente Trump assume, e principalmente ao longo do ano de 2025, quando a gente faz esse mesmo gráfico e para ele no mês de janeiro, então a gente pega de janeiro de 2025 até o final, entrou aqui, até o final até o final do mês de janeiro de 2026, o que a gente vê é que a Bolsa Americana, acho que vocês estão vendo a minha tela agora, certo? Perfeito, deixa eu fechar aqui, para vocês não ficarem me vendo, só espero que eu não estou vendo certinho, né? A gente vê Pode botar em modo de apresentar, ótimo. Isso. Aqui a Bolsa Americana, ela continuou performando bem, mas outras bolsas performaram ainda melhor, né? Então, final do mês de janeiro, que a gente colocou de propósito, né? Porque é mais ou menos quando as pessoas fazem as suas políticas de investimento, né? É divulgada ali uma série de relatórios no final do ano, no início do ano, e aí a gente viu uma recomendação por rebalanceamento geográfico de portfólio. O ponto
A economia americana, ao longo de 2025, apresentou muitas volatilidades, né? O processo decisório do presidente dos Estados Unidos foi difícil de mapear, teve a questão do tarifaço e uma série de eventos ali que gerou uma certa volatilidade no mercado americano. E se você tem incerteza meio igual entre um mercado desenvolvido e um mercado emergente, vale buscar quem te dá mais retorno, né? Então, o que a gente começou a ver foi que uma série de relatórios recomendando fortemente que o reinvestimento do lucro que foi feito ao longo de 2025 fosse feito em mercados emergentes. Não é que a gente está recomendando que seja feito isso, mas o ponto aqui houve esse consenso em torno que era necessário um rebalanceamento geográfico dos portfólios quando a gente falava do investidor estrangeiro. O que isso reflete para o Brasil? Começou a entrar muito dinheiro de investidor estrangeiro na nossa bolsa e em ativos brasileiros como um todo. Então, a bolsa brasileira performou muito bem ali no primeiro e no segundo mês do ano. Também tem um segundo motivo, que foi os eventos que aconteceram ao longo de 2025. Né? Ao longo de 2025, a gente viu os mercados se questionarem quanto à posição dos Estados Unidos quanto a um ambiente seguro para investimentos. Né? Por quê? Porque não só no governo Trump, né, mas também no governo Biden, algumas medidas foram adotadas que tiraram um pouco essa noção que enfraqueceram um pouco essa noção de segurança por parte do investidor estrangeiro. Teve as sanções feitas para russos que não necessariamente estavam, que tinham ligação com o presidente Putin. Então, existiam pessoas que não tinham ligação direta com o governo russo que também sofreram sanções. Né? Então, esse tipo de coisa faz com que o investidor ele fique um pouco mais preocupado. Por exemplo, o investidor brasileiro, o investidor argentino, o investidor sul-africano. Você olha assim e fala, não, peraí, eu não tenho ligação com o governo, mas dependendo da atitude que o meu governo tome, eu posso ter os meus ativos sancionados pelos Estados Unidos, que foi mais ou menos o que aconteceu com a Rússia. Então, quando isso começa a entrar no processo decisório de pessoas e de empresas, esse rebalanceamento de portfólio, rebalanceamento geográfico de portfólio, ele se fortalece, tá? Esse slide, ele estava na nossa apresentação desde o início do ano. Tá? Por quê? Porque a gente estava bastante cauteloso quanto à continuidade desse movimento à frente. Por quê? A gente via que o ano de 2026 era um ano que reservava uma série de eventos que esse questionamento dos Estados Unidos como um ambiente seguro poderia ser um pouco enfraquecido, né? Porque o que a gente via como uma das principais razões era a percepção que o executivo, que o presidente da República nos Estados Unidos, ele era poderoso demais, né? E a gente, quando pensava em 2026, a gente via uma série de eventos no qual esse superpoder do presidente Trump poderia ser questionado, tá? A gente começou a ver esses eventos, então a Suprema Corte, ela diminuiu o poder do presidente Trump de tarifar, então ela suspendeu um dos mecanismos utilizados pelo presidente Trump, o principal mecanismo para tarifar outros países. Então, o que a Suprema Corte falou, que, olha, a partir dessa linha você não pode passar. Tem uma decisão que é esperada ali, que o presidente Trump tentou demitir uma diretora do Fed. A expectativa é que a Suprema Corte também diga que ele não pode demitir. E em novembro tem as eleições de meio de período, que, na nossa opinião, elas, no mínimo, trazem ali um questionamento quanto ao desempenho do presidente numa eleição. Né? Quando você vai para as urnas, a população faz a sua avaliação do que acha de um mandato. Então, decisões mais complexas do presidente, elas teriam esse limite político, porque coisas, por exemplo, que pudessem gerar um aumento inflacionário, como tarifa, elas ficam mais limitadas de serem adotadas, porque o presidente, no final do dia, também estaria preocupado com a eleição. Tá? Então, a gente já estava com uma visão mais cautelosa quanto à continuidade da euforia. A gente falava, olha, esse consenso que o dólar vai continuar enfraquecendo, o que significa a moeda dos Estados Unidos enfraquecer? Significa que todas as outras moedas estão se fortalecendo frente a ela, inclusive o nosso real. Né? Então, a gente via ali
que antes da guerra tinha um movimento do real se fortalecendo e se valorizando de uma maneira recorrente, né? O real ficando cada vez mais valorizado vis-à-vis do dólar. A gente precisando de cada vez menos reais para comprar $1, né? Então, quando a gente olhava isso, a gente falava, olha, sim, tem motivo para essa questão do rebalanceamento de portfólio, ou seja, você investir em mais lugares e não só nos Estados Unidos, mas quando eu olhava para frente, a continuidade dessa euforia, a gente olhava com muita cautela. E aí acontece a guerra, né? A guerra, para a gente, só adicionou incerteza ao cenário, né? E um risco inflacionário via petróleo, né? Não é só, né? É muito. Mas aqui, quando a gente falava dessa questão que a gente estava mais cauteloso quanto ao futuro, essa cautela se provou correta. Tá? Aqui, rapidamente, eu só queria mostrar para vocês por que a guerra no Irã está tendo tanto impacto na vida de todo mundo, né? A primeira coisa, né, que eu acho que é muito importante ter em mente, o Irã, ele é um produtor global relevante de petróleo, ele produz ali entre 4% e 5% do petróleo consumido no mundo, mas 4,5% de participação é algo relevante, mas é algo que, se fosse só isso, poderia ser compensado, né? A gente sabe que alguns países têm capacidade ociosa, então, se não tivesse uma discussão de escoamento da produção, a Arábia Saudita e outros países poderiam ali aumentar um pouco a sua produção e mais do que compensar a queda de produção no Irã. Por que isso não está acontecendo e por que a gente está vendo um impacto tão importante no mercado de petróleo? Por causa do Estreito de Hormuz, tá? O Estreito de Hormuz é essa curvinha aqui, tá? Que ela fica no Oriente Médio. Vocês podem ver aqui que tem vários países que a gente sempre ouve quando fala de petrodólares, né? Então, tem o Irã, mas tem o Iraque aqui em cima, tem o Kuwait, tem a Arábia Saudita, o Catar, Emirados Árabes Unidos, Omã, ou seja, vários países que são muito importantes para a produção de petróleo mundial, tá? E esse estreito, né, que é esse pedaço de mar aqui, né, ele é fundamental para o escoamento da produção desses diferentes países, tá? 20% do petróleo consumido no mundo passa por esse estreito. Tá? Então, o fato do estreito ter sido fechado, destruído pelo Irã durante a guerra, e a gente está vivendo aí já, hoje é dia 10, então a gente tem 40 dias de estreito fechado já, fez com que 20% da produção mundial de petróleo parasse, tá? Nathalie, parou completamente? Não. Por quê? Principalmente a Arábia Saudita tem formas alternativas de escoamento. O problema é que essas formas alternativas de escoamento da produção, de tirar a produção do Oriente Médio, essas formas, elas são limitadas, elas não compensam completamente o que está obstruído no estreito, né? A Arábia Saudita, grosso modo, ela consegue ali trazer um pouco acima de 5 milhões de barris dia, né? O problema é que no estreito a capacidade original era de 22,3 milhões de barris dias, ou seja, o fluxo atual, no melhor cenário está rodando na casa de 8 milhões de barris dia, ou seja, a gente tem uma queda importante de produção de petróleo, de acesso de petróleo pelos países, pelo mundo todo, tá? Então, o que isso gera? Isso gera um aumento do preço da commodities, né? Então, a primeira coisa é que petróleo é uma commodity, né? Então, o petróleo aqui, petróleo... Ele tem suas questões lá, tem o petróleo que é mais apropriado para algumas atividades, etc. Mas, grosso modo, o petróleo, se o petróleo sobe em um lugar, ele sobe no mundo inteiro, tá? Então, à medida que parte relevante da produção mundial está presa no Oriente Médio, que é isso que está acontecendo, tem algumas centenas de navios presos no Golfo Pérsico, que não conseguem sair do Golfo Pérsico porque o Estreito de Hormuz está fechado, isso gera uma pressão altista, então isso aumenta o preço do petróleo, aumenta o preço, consequentemente, da gasolina, do diesel, do querosene de aviação, e isso é uma pressão inflacionária importante para o mundo inteiro, tá? Aqui a gente fez um esqueminha só para entender, vocês entenderem por que
essa questão toda relacionada ao Estreito, ela afeta a vida de todo mundo, tá? Primeira coisa, o petróleo, como a gente comentou, né? Então, o petróleo aumenta o preço de gasolina, diesel, querosene de aviação, etc. Ou seja, aumenta o preço de combustíveis, o que aumenta o preço de frete, etc. Né? Então, primeiro, a gasolina que a gente coloca no nosso carro fica mais cara e também o caminhão que é usado para transportar alimentos e bens, etc., esse transporte fica mais caro. Então, isso é inflação para cima. Além disso, cada dia, sinceramente, eu descubro uma coisa muito importante que passava pelo Estreito. Tá? Então, a segunda coisa que a gente descobriu foi fertilizantes. Tá? O Catar é um produtor muito importante de fertilizantes globais, fertilizantes principalmente que vêm do nitrogênio. Tá? Então, quando o Catar fica, quando o Estreito fecha, o Catar não consegue escoar, né, a sua produção. Olha onde está o Catar aqui, né? Então, o Catar, basicamente, ele só consegue escoar a sua produção pelo Estreito, né? Então, quando o Estreito está fechado, o que acontece é que o Catar não consegue escoar a sua produção. Isso é uma pressão altista para preços de alimentos, né? Porque se fertilizante fica mais caro produzir alimentos, fica mais caro plantar, e isso gera uma pressão altista para preços de alimentos, tá? Então, esse é um risco inflacionário adicional. Além disso, tem alguns insumos que são usados, algumas matérias-primas que são usadas na produção de bens industriais. Aqui, principalmente gás hélio, que é muito importante para a produção de semicondutores pela Coreia do Sul. Basicamente, semicondutor é um negócio que entra em qualquer coisa eletrônica que a gente tem. Tá? Então, celular, computador, etc., tem semicondutor dentro dele. Se a gente está falando que está mais difícil produzir semicondutor, isso significa que o preço desse semicondutor vai subir e as coisas que têm esse semicondutor também vão ficar mais caras. Tá? Então, bens industriais, né, que é bens de consumo e bens de consumo de modo geral, duráveis, que é eletrodomésticos, carros, etc., e semiduráveis também ficam um pouquinho mais caros, né? Eletrodomésticos, móveis, essas coisas, tá? Então, eles tendem a ficar mais caros. Para esse caso de bens industriais, é um pouco mais chato também, porque o debate do mercado era na direção contrária. Tá? O que a gente vinha vendo era que quem estava otimista com a inflação de 2026 era otimista com o desempenho da inflação de bens industriais, dos preços desses bens, né, que é eletrodomésticos e outros bens industriais de modo geral, né, televisão, essas coisas, geladeira, carro, etc., etc., vestuário. Quem era otimista com a inflação de 2026, falando que a inflação de 2026 podia ficar ali em 3,5% ou até abaixo disso, era bastante otimista com a perspectiva da inflação desses bens. Tá? Então, aqui, o vetor via bens industriais era um vetor de inflação para baixo. Com a guerra, esse vetor ele não só ficou neutralizado, como ele passou a ser para cima. Tá? Então, aqui o impacto nas projeções de inflação acaba sendo até um pouquinho majorado, né? Porque você tinha uma coisa que poderia contribuir para a inflação ficar mais baixa, agora a percepção é que essas coisas vão contribuir para a inflação, para os preços ficarem mais elevados. Tudo para dizer que a gente tem uma alteração no balanço de riscos da inflação de modo global, tá? Isso não é só Brasil, isso é o mundo inteiro. O que o Banco Central olha quando esse tipo de coisa acontece? Porque o Banco Central ele não tem controle sobre o que acontece no Oriente Médio. Nenhum Banco Central do mundo tem, né? Então, o que todos os bancos centrais do mundo estão falando é, olha, estou sofrendo um choque inflacionário importante, um evento aconteceu que vai aumentar os preços de praticamente qualquer coisa no meu país, e eu tenho que olhar para ver se essa reação dos preços ela está controlada, ou seja, esse aumento de preços está acontecendo só nos produtos diretamente afetados por esse choque, ou se outros produtos da economia também estão tendo contaminação por esse choque. Isso é o que a gente chama de efeito secundário no Economist, tá? Que são preços que não são diretamente correlacionados com a causa primária, eles começam a subir. Por exemplo, serviços, né? Serviços, cabeleireira, manicure, empregada doméstica, preço de viagem, motorista, esse tipo de coisa, não deveria ter aumento
porque aumentou. O motorista tem a questão do diesel, né? Mas não deveria ter um aumento direto, porque aconteceu uma crise no Oriente Médio, né? O quanto essa crise repassa para esses preços, que em teoria não tem um link direto, não é que tem combustível dentro delas, é que a gente chama de efeito secundário, né? Se o preço de serviços começar a subir porque teve uma crise no Oriente Médio, isso é algo que o Banco Central tem que combater, porque isso é efeito secundário. O Banco Central, o que ele consegue combater? Ele consegue combater o grau que esse choque contamina preços que não são diretamente afetados pelo choque, né? Que não tem um insumo, algo que está tendo o preço aumentado no Oriente Médio, tá? E aí o que a gente viu foi que todos os bancos centrais do mundo adotaram uma linguagem um pouco mais cautelosa, né? E em termos de precificação, o que a gente viu também foi que os bancos centrais, ao sinalizarem uma postura mais cautelosa, economistas como eu reagiram revendo as suas expectativas quanto ao ciclo de juros globais, né? Então, a gente começou a ver vários agentes projetando alta de juros na Europa. O debate lá era manutenção e até alguns economistas achando que poderia cair. A gente viu postergação de cortes nos Estados Unidos, projeção de cortes nos Estados Unidos, num cenário que o Fed já tinha uma economia aquecida, então sofre esse choque, o Fed tende a esperar um pouco mais para cortar juros, ou até não cortar, né? Então tem essa discussão se o Fed vai cortar ou não. A gente aqui na Sul-América acha que ele continua cortando, mas a gente postergou o início do corte. A gente achava que ele tinha espaço para cortar já no segundo trimestre, agora a gente acha que esse corte vai ficar para o último trimestre. Tá? Então, a gente postergou o corte e a gente reconhece que a probabilidade desses cortes acontecerem, ela diminuiu. A gente continua botando cortes no nosso cenário base, porque o Fed tem mandato duplo, e a gente acha que, passado o choque inicial de inflação para cima, nos Estados Unidos, principalmente, tem um impacto baixista em atividade econômica via consumo, porque o preço da gasolina nos Estados Unidos está batendo recordes, né? A gente está vendo ali o preço da gasolina subir muito nos Estados Unidos, e isso consome o orçamento das famílias, e as famílias, se estão com um orçamento um pouco mais apertado, elas começam a consumir menos, tá? Então, por isso que a gente mantém os cortes nos Estados Unidos, mas tudo para dizer que, do ponto de vista da inflação, houve uma alteração global no balanço de riscos, e isso fez com que bancos centrais fiquem mais cautelosos, ou seja, eles falem, olha, se eu estava sinalizando que eu poderia cortar juros, eu não vou cortar mais, ou aumentou a chance de eu não cortar, ou eu vou adiar esse corte, ou eu vou cortar um pouquinho menos, que é o caso do Brasil. Se eu estava sob uma sinalização que eu ia manter a taxa de juros, a Selic, né, de cada banco central estável, eu talvez vou ter que subir, e quem estava já ali discutindo a possibilidade de alta, até já entregou uma alta, né, que foi alguns bancos centrais, somente que a gente viu ali debatendo alta já nessa reunião, tá? Então, o que a gente viu foi um deslocamento de todos os bancos centrais para uma postura mais cautelosa, e isso gerou nos economistas, já tinha gerado, né, via revisão de inflação para cima, mas isso foi fortalecido pelos bancos centrais, de um cenário de juros mais elevados durante mais tempo, tá? Aqui, eu acho que só para destacar a questão relacionada ao cessar-fogo, né? Eu acabei tendo que, a gente aqui na Sul-América, a gente já acompanhava, obviamente, o debate geopolítico, mas a gente está tendo que se aprofundar cada dia mais na questão relacionada ao mercado de petróleo, tá? Então, o que aconteceu na terça-feira, desculpa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e as autoridades iranianas anunciaram um cessar-fogo, né? Então, a partir de hoje, dia 10, em teoria, estamos sob cessar-fogo. Os mercados voltaram ao que estavam precificando antes do conflito? Não. Por quê? Porque tem uma complexidade na negociação. O que a gente tem agora é uma pausa, que a gente nem sabe se vai acontecer, mas melhor cenário é uma pausa de 15 dias para todo mundo sentar numa mesa e tentar chegar num acordo para terminar a guerra, tá? Então, primeiro, tem complexidade nessa negociação. O Irã, ele tem ali seus aliados que ele quer que entre no cessar-fogo. As forças no Líbano, Hezbollah, etc. Israel, que está do lado dos Estados Unidos, não aceita parar de fazer ofensivas contra o Hezbollah, porque vê o Hezbollah
como um grupo terrorista que gerou ali danos importantes para a economia e para a população israelense. Os Estados Unidos também têm uma postura um pouco mais agressiva contra alguns grupos. O Irã, por outro lado, exige que que comece a cobrança de pedágio no Estreito, né? Ele quer o controle do Estreito em conjunto com o Omã. Para os países do Oriente Médio, exceto o Omã, cobrar um pedágio ali não é algo interessante, né? Inclusive, tem uma regulação da ONU que impede cobrança de pedágio em algo que foi feito por Deus, né? Que é da natureza. Você pode cobrar pedágio em coisas feitas pelo homem, não coisas feitas pela natureza. E o Estreito é algo feito pela natureza. Então, tem até essa questão aqui, é algo que você consegue mudar, mas é algo aqui que também é uma complexidade adicional. Os países do Oriente Médio, eles não gostam da ideia de que o mundo reconheça que o controle do Estreito é do Irã, por mais que o Irã tenha mostrado que, de fato, tem um poder muito grande sobre o Estreito, não é à toa que a gente está há 40 dias com navios sem passar por lá. Tá? Mas para os países do Oriente Médio é complicado que seja totalmente entendido que o Irã controla o Estreito, porque eles ficam muito dependentes do Irã. Se o Irã acordar de mau humor, ou se acontecer alguma coisa ali mais complexa na região, o Irã simplesmente pode fechar o Estreito ou aumentar muito o pedágio, coisas nessa linha, né? Então você gera ali também um desconforto entre os países do Oriente Médio. Tudo para dizer que é uma negociação complexa, né? Então, mesmo sob o cenário otimista, no qual a gente não tem bomba, não tem troca de agressões entre os países durante o período, o que a gente vai ver é uma complexidade de negociação. Também tem uma questão que, mesmo sobre a abertura do Estreito, né, se o Irã fala, olha, o Irã a partir de amanhã está aberto, volta ao fluxo total que nem estava antes? Não. Tá? Por quê? Porque tem uma cadeia de eventos que vão ser necessárias serem cumpridas para que o fluxo no Estreito, né, a quantidade de navios que passam pelo Estreito, ela se normalize. Tá? Primeira coisa, os navios se sentirem seguros para passar. Né? A gente agora, aquela região, ela está classificada como uma região de guerra. Né? Então tem seguro, né, literalmente seguro do navio, da carga. Esses seguros estão super caros. É uma área de guerra. Segunda coisa, as pessoas que são responsáveis por fazer o navio navegar. Tá? Então, tem o dono do porto, tá? Que ele tem que abrir o porto, porque hoje os portos estão basicamente ali operando, estão basicamente fechados, porque os donos de portos eles têm medo que se deixarem ali ter fluxo, o Irã pode bombardear, né? Então, tem primeiro o dono do porto se sentir seguro o suficiente para reabrir o porto. Segundo, tem o capitão do navio falar que tem condições de navegar. Terceiro, tem os sindicatos das pessoas, dos marinheiros que trabalham nesse navio, começarem a recomendar que eles podem voltar a trabalhar, porque hoje esses sindicatos eles recomendam que não trabalhem. Tá? Então, tem uma questão burocrática aqui que leva, na visão de quem acompanha o mercado de petróleo, algumas semanas para se normalizar. Tá? Então, para a gente ir do 0 para o 100%, tem essa questão burocrática que, mesmo o Estreito aberto, leva algumas semanas para acontecer. Tem uma questão logística, tá? A gente não sabe a profundidade do dano. Muitas bombas foram lançadas, muitos ataques foram feitos de um lado e de outro, e agora a gente precisa entender qual foi a profundidade dos danos da capacidade produtiva desses países, tá? Tem uma questão também que cada país tem um aparato técnico, uma modernidade para fechar um campo. Por exemplo, na Arábia Saudita, o fechamento de um campo de petróleo, ele é muito mais sofisticado, ou seja, é muito mais fácil reabrir do que no Iraque. Tá? No Iraque, eles literalmente botam cimento para fechar um campo. Né? Então, você precisa destruir esse cimento. Então, demora mais para o Iraque voltar do que a Arábia Saudita. Ou seja, tem uma heterogeneidade aqui e tem uma questão de que a gente não sabe qual é o tamanho do dano. Ou seja, a oferta ela demora para voltar. A gente vai ter que saber qual é a velocidade de recuperação da oferta. Né? Então, o primeiro é uma questão logística, qual é a velocidade no qual os navios vão voltar a tramitar, a navegar. A segunda é uma questão física, quanto tempo vai demorar
para os campos voltarem a produzir na plenitude, campos de petróleo, né, voltarem a produzir na plenitude que eles operavam no pré-guerra. E tem o terceiro ponto, esses dois primeiros pontos são de oferta, né? Então, são a primeira fase, step 1 e step 2, né? Primeira e segunda fase. São questões relacionadas à oferta. A terceira é uma questão relacionada à demanda, tá? Por quê? Como a gente tem 20%, 15% que seja, do petróleo mundial parado no estreito, o que está acontecendo é que os estoques dos países estão sendo consumidos, né? Os países, por questão estratégica, têm estoques, e esses estoques estão parados lá, né? Então, o tempo que esse estoque vai demorar para ser recomposto é uma questão de demanda. Então, à medida que reabre o estreito, normaliza a produção, o que os países querem fazer é, recompor o seu estoque o mais rápido possível. Isso, países que já tinham estoque. Além disso, o que essa guerra ensinou para uma série de países no mundo é que eles precisam ter estoques. Então, por exemplo, a Austrália tinha um estoque muito baixo. A Austrália tem dinheiro e tem espaço para guardar estoque de petróleo. Faz sentido que a Austrália queira aumentar o seu estoque em relação ao que ela tinha no pré-guerra. Então, primeiro, países que consumiram seus estoques, China, etc., vão querer recompor esses estoques, a Austrália também. E segundo, muitos países vão querer aumentar os seus estoques, né? Então, você vai ter uma corrida, provavelmente, por recomposição de estoque. Ou seja, quando a gente fala de efeito sobre o petróleo, a tendência é que o efeito seja mais duradouro, né? Que o petróleo ele continue em um patamar elevado durante mais tempo. A gente não vai estar falando de 100 com 110, 120, que a gente chegou a operar, mas o que os especialistas no setor de petróleo estão falando hoje é que $80 é meio piso, tá? No curto prazo, né? Aí, até onde a gente consegue ver nesses próximos 6 meses. Claro que as coisas mudam muito, né? Mas hoje, o que o pessoal, o que os especialistas em petróleo têm falado é que $80 o barril deve ser visto como um piso, dado toda essa cadeia de eventos que eu expliquei para vocês, tá? Tudo para dizer que, quando a gente fala do ponto de vista global, é um cenário com incerteza aumentada por causa da guerra. A gente ficou vários minutos falando de guerra aqui, porque esse é o principal ponto que está movimentando os mercados nesse primeiro semestre. E o que a gente fala é de juros elevados e dependência dos dados. Esse é um outro slide que eu só incluí um pontinho, tá? Ele já estava aqui. Por quê? A gente já tinha a cabeça que os juros estariam elevados, porque tinha um debate fiscal, de um fiscal um pouco mais frouxo no mundo inteiro, a atividade econômica com um desempenho interessante em uma série de países, o PIB, né, a economia crescendo, a taxa de desemprego baixa em uma série de países, então a gente via ali juros elevados já como uma realidade, tá? O que a guerra do Irã traz é o aumento da convicção da convicção nesse cenário de juros elevados e dependência dos dados, né? Então, os bancos centrais, eles estão muito dependentes dos eventos, né? Não é que eles estão sinalizando algo para além dos próximos 2 meses, né? Eles estão falando, olha, a gente vai se reunir mês a mês, 45 dias, dependendo do Banco Central, e a cada reunião a gente vai avaliar o nosso cenário, né? Então, é um cenário também de dependência dos dados, de que tem uma incerteza aumentada. Se você tem uma incerteza elevada, se você está navegando sob uma neblina, você diminui a velocidade do carro, você dirige com um pouco mais de cuidado. Então, é isso que os bancos centrais estão fazendo, tá? E aí a gente vem para o nosso país, né? Não é à toa que a nossa apresentação ela se concentrou muito no cenário internacional, porque é o que está conduzindo, o que está sendo o principal vetor para o desempenho dos ativos nos últimos meses. No primeiro momento, para um desempenho positivo, né, que foi o que a gente conversou ali até a eclosão da guerra, então, em janeiro e fevereiro, e num segundo momento, para um desempenho um pouco mais negativo, principalmente quando a gente fala de curvas de juros, tá? Mas como é que está o nosso país, né? Primeira coisa, acho que a primeira grande mensagem é que o mercado de trabalho está muito resiliente, tá? Então, a gente está vendo ali uma taxa de desemprego que está na mínima histórica, tá? A criação de postos de trabalhos formais está num patamar que está em ligeira desaceleração, mas está num patamar bem saudável, ou seja, a gente tem uma taxa de desemprego que está bastante baixa, quando a gente vê o histórico, ela está na mínima,
E a taxa de formalização, a qualidade do emprego, ela também está subindo, tá? Então, são sinais de um mercado de trabalho bastante aquecido. O que isso resulta? Isso faz com que o poder de barganha do trabalhador vis-à-vis do empresário, ele esteja elevado. Isso faz com que a gente comece a ver pressão de salários, né? Então, quando a gente olha os reajustes salariais no Brasil, eles estão num patamar bem elevado, apesar da inflação em 12 meses em queda. Então, a inflação em 12 meses está caindo, né? Ela está caindo menos do que era esperado antes da guerra, mas ela está caindo. Mas o reajuste dos salários ele está praticamente de lado. Então, a gente tem visto um ganho de renda real bem importante por parte do trabalhador brasileiro, tá? Quando a gente olha para crescimento da economia, a nossa projeção aqui da Sul América é que o crescimento à frente vai ser bastante tranquilo. Tá? A gente tem uma projeção que está acima do consenso de mercado, a gente projeta 2% para esse ano, então a gente está mais otimista com o crescimento econômico do que outros agentes do mercado, incluindo o Banco Central. Tá? Porque a gente vê, um mercado de trabalho especialmente aquecido, ajudando na sustentação do consumo das famílias. Se o salário está a cada dia subindo um pouquinho mais, as famílias, no mínimo, conseguem manter seu consumo estável, até crescer um pouquinho, e também por causa do impulso fiscal. Tá? Aqui, enfim, eu posso detalhar depois, mas eu acho que o ponto principal aqui é para vocês verem a quantidade de coisas que foram sendo adotadas ao longo do ano de 2025 e agora no ano de 2026, do ponto de vista de questões de fiscais de modo geral, né? Estímulos fiscais. Pauta do governo. Tá? Então, essas coisas, elas acabam ajudando o PIB de curtíssimo prazo, né? Então, se você libera mais crédito, isso ajuda o PIB. Se você dá isenção do imposto de renda, como isso aumenta um pouco a renda líquida das pessoas, isso ajuda um pouco o PIB, etc, etc. Então, isso faz com que o crescimento da atividade econômica, na nossa opinião, ele vai ser um pouco mais elevado do que o consenso de mercado, tá? No entanto, se a gente está falando de uma economia aquecida, que vai crescer mais do que o mercado fala, ou seja, acima do que é o nosso potencial de crescimento, e que é potencial de crescimento, quanto a gente consegue crescer sem gerar inflação, isso faz com que a inflação suba, tá? Então, o fato da gente ser mais otimista com a atividade econômica faz com que a gente fique um pouco mais preocupado com a realidade inflacionária brasileira. Esse gráfico aqui, ele está um pouquinho defasado, tá? A gente revisou a nossa inflação de 2026 para 4,7 por causa desse choque que está vindo do Oriente Médio, tá? Então, a inflação de 2026 hoje, a gente projeta que ela vai ser acima do que foi a inflação de 2025, isso é um ponto de atenção. Além disso, a gente tem uma inflação de 2027 e 2028 acima da meta de 3%. Tá? Então, são indicadores de inflação mais elevados do que o Banco Central tem e mais elevados do que grande parte do mercado tem para o horizonte mais longo, né? Quando a gente fala de 2028, 2029. Por que isso acontece na nossa projeção? Porque a gente tem uma projeção de crescimento econômico mais forte, mercado de trabalho mais forte. A gente acha que a economia vai ter um pouco mais de dificuldade de absorver esse choque do que está na conta do Banco Central, né? Então, o preço da gasolina está subindo, o preço do diesel está subindo, a gente acha que outros preços na economia vão começar a subir por causa disso, ou seja, que os efeitos secundários, né, de coisas que não têm efeito direto, né, que não é a gasolina, né, que é influenciada diretamente pelo petróleo, os efeitos secundários eles vão ser maiores, ou seja, a gente está preocupado com a realidade inflacionária. Nathalie, a gente está falando de uma hiperinflação, de uma inflação fora de controle? Não. Tá? Então, aqui também eu acho que vale qualificar o que é preocupado. Preocupado é uma inflação entre 4% e 5%, né? A gente está falando ali de uma inflação de 4,7%, pode chegar a 5% sim em 2026, dependendo de como vai ser o desempenho como é que vai continuar a guerra à frente, mas não é que a gente está falando de uma inflação de 2 dígitos, né, que nem a gente já viveu. É muito menos da realidade que a gente viveu ali ao longo do início da década de 90, década de 80, não é nada relacionado a isso, né? É uma inflação mais alta para a nossa realidade recente, que é de uma inflação mais controlada.
né? Uma inflação ali acima da meta de 3%, né? Então, é uma inflação ali que vai rodar ao redor de 4% entre 2027 e 2028, tá? E aqui a gente, por fim, vai falar da taxa Selic, né, que é a nossa taxa de juros. Acho que um ponto importante da taxa Selic, eu vou falar da Selic de curtíssimo prazo, mas eu gosto de, principalmente quando a gente vai falar ali de como eu consigo passar para vocês o cenário econômico para ajudar vocês no processo decisório que vocês estão tendo agora nesses meses, falar para frente, né? E aí, falar para frente, eu acho que é a Selic de 2026, mas também a Selic de 2027. Acho que a mensagem que eu quero passar aqui é que, quando a gente pensa em taxa de juros, a gente vê um cenário binário, tá? E esse cenário binário, ele vai depender muito dos acenos fiscais que vão ser feitos no período pós-eleitoral, né? Tem que lembrar que tem uma eleição, a gente tem até alguns slides aqui rapidamente para falar de eleição, mas eu acho que, do ponto de vista de Selic, é importante ter em mente que, para a Selic, o que importa muito é a perspectiva fiscal, tá? Então, sobre um cenário de ajuste fiscal crível, que hoje é visto como alternância de poder, mas não necessariamente precisa ser, né? A gente tem uma Selic que ela pode continuar a cair, tá? Então, o nosso cenário base aqui na Sul América é que a Selic vai ficar em 13% em 2026, tá? A gente já tem esse 13% há muito tempo, mesmo antes da guerra, e a gente acha que primeiro precisa entender qual vai ser a agenda fiscal que vai ser adotada, né, no pós-eleitoral, para depois o Banco Central retomar o ciclo de corte ou potencialmente debater uma alta, tá? Então, aqui a gente vê um cenário binário que, sobre um ajuste fiscal crível, a gente vê um cenário no qual o Banco Central poderia até voltar a debater a possibilidade de uma taxa de um dígito. Por outro lado, sobre um cenário de falta de visibilidade fiscal, né, sobre questionamento da sustentabilidade fiscal, porque não tem um aceno forte logo no período pós-eleitoral, etc., a gente vê um ambiente propício para o mercado debater a necessidade de alta de juros, tá? Não necessariamente isso significa que o Banco Central vai entregar a taxa de juros, tá? Aqui é muito mais uma questão de debate, precificação do mercado. Mas por isso que é binário, tá? Por um lado, se você tiver um ajuste fiscal crível, tem espaço para o Banco Central cortar e até mesmo discutir uma Selic de um dígito. Por outro, se a gente tiver um fiscal mais complexo, uma falta de visibilidade, um receio por parte dos mercados quanto à sustentabilidade, quanto à capacidade do nosso governo de pagar as suas obrigações, não significa que o governo não vai conseguir pagar as suas obrigações, tá? Aqui o ponto é quanto o governo vai ser cobrado para pagar, tá? Então, quanto mais arriscado o governo é percebido, maior a taxa de juros que é cobrada desse governo, né? Porque o risco dele é maior. Tá? Então, não significa que o governo não consegue pagar a dívida, né? Até porque nossa dívida é toda em reais, tá? Mas é praticamente toda em reais. Mas aqui é qual vai ser o prêmio cobrado pelo mercado para emprestar esse dinheiro para o governo, tá? Então, a gente vê ali que, sob questionamento da sustentabilidade fiscal, a gente pode ter ali uma Selic um pouco mais alta. E aí, como é que a gente trabalha sobre cenário binário? A gente trabalha com valor esperado, tá? Então, a gente tem uma Selic de 13% em 2026 e de 11,30% em 2027. Mas eu acho que vale destacar que esse 11,30%, ele é um cenário binário, ele vai depender de qual é a agenda fiscal que vai ser sinalizada pelo governo eleito, tá? E, por fim, só para não deixar de comentar de Banco Central, o Banco Central brasileiro, ele começou a cortar juros, finalmente, então ele cortou 25 pontos base na última reunião. O comunicado foi essa palavrinha que nós economistas adoramos adotar, que é dovish, que significa que o comunicado ele foi flexível, ele sinalizou que o Banco Central vê caminho para continuar cortando, tá? E isso foi diferente do que outros bancos centrais fizeram, tá? Então, nesse sentido, o Banco Central brasileiro, ele foi um pouco menos conservador do que outros bancos centrais, tá? Para abril, né, para a próxima reunião, a gente está projetando aqui na Sul América que o Banco Central vai cortar mais uma vez 25 pontos base, muito pelo cenário que a gente acha que vai continuar incerto da guerra, mas também por causa que a gente projeta um cenário de inflação mais complexo do que é o cenário base do Banco Central, tá? A guerra, ela
ela é um motivo de cautela por causa do risco altista para a inflação. Então, a gente viu que cenários mais conservadores de juros, eles têm se fortalecido. Então, o movimento que a gente viu agora ao longo dessa última quinzena é que os economistas de mercado têm convergido para a nossa visão de uma Selic terminal um pouco mais alta em 2026, tá? Eleição, só para falar 2 minutinhos, acho que a mensagem que a gente quer passar para vocês de eleição é que a eleição vai ser muito apertada. Tá? E por que a gente acha que a eleição vai ser muito apertada? Primeiro ponto, tá, para ser feito. O presidente Lula, o resultado que foi divulgado das urnas é um resultado que o presidente Lula venceu com a menor margem da história. O que significa? Significa que metade do país já rejeitava o governo no dia seguinte, tá? Então, ele já as urnas com uma grande rejeição e com uma lua de mel inexistente. O que é lua de mel? Lua de mel, na teoria de ciência política, é o período no qual o presidente ele tem ali uma certa boa vontade da opinião pública para executar a sua agenda, né? Então, o presidente Lula não teve lua de mel porque ele já saiu de uma eleição com uma margem muito pequena, tá? Um outro ponto importante para ter em mente é que mesmo na eleição, o presidente Lula teve bastante dificuldade, né? Ele converteu muito poucos votos, tá? E aí, quando a gente vai para as perguntas, né, se todo mundo que votou no presidente Lula está satisfeito ainda, a nossa percepção é que não está. Tá? Quando a gente olha a pesquisa de opinião, o eleitor do meio, né, que é o eleitor independente, que é o eleitor que decide a eleição, ele está reprovando mais do que aprovando o governo. Além disso, quando a gente olha as pesquisas de opinião e tenta fazer alguns estudos, a gente vê que a sensibilidade da população a temas relacionados à economia, ela diminuiu muito. Tá? Antigamente, se você estivesse vivendo sobre uma realidade de taxa de desemprego baixa e inflação sob controle, isso se refletia na popularidade presidencial. O presidente ficava mais popular. Quando a gente olha tanto o governo Bolsonaro, mas principalmente o terceiro governo Lula, essa relação ela diminuiu bastante. No caso do governo Lula, ela é praticamente inexistente, tá? Então, variáveis econômicas melhores, elas não têm se refletido em melhora de avaliação de popularidade, tá? E também, quando a gente olha os temas de preocupação do eleitorado, são temas que tradicionalmente são mais complexos para a esquerda. Os dados, quando a gente olha a pesquisa de opinião e tenta comparar diferentes governos, por isso que a gente usa o Datafolha, porque é o estudo de opinião com o histórico mais longo e que usa a mesma metodologia desde o governo Collor, então a gente consegue comparar a popularidade do presidente Lula hoje com a popularidade do presidente Collor, do ex-presidente Collor lá atrás, a gente vê que o presidente Lula ele está com ótimo e bom, que o mantém competitivo, acima dele mesmo quando ele foi reeleito, porém está na zona cinzenta, tá? Um presidente que tem acima de 40% de ótimo e bom, ele é visto como franco favorito. Um presidente abaixo de 30% de ótimo e bom, ele é visto como um presidente, a oposição é vista como favorita. Se você está entre 30 e 40, não tem franco favorito, tá? Então, é uma eleição que vai ser disputada, tá? E, além disso, colocar as pesquisas de opinião, tá? Então, as pesquisas de opinião, elas têm mostrado um fortalecimento do candidato de oposição, que é o senador Flávio Bolsonaro, né? Inclusive, algumas pesquisas já mostram o senador Flávio Bolsonaro tecnicamente empatado com o presidente Lula, quando a gente considera as margens de erro, mas à frente do presidente Lula. Então, isso corrobora na nossa visão o nosso cenário base, que a eleição vai ser acirrada, polarizada, com baixo número de votos sob disputa, e que a gente só vai descobrir quem de fato ganhou aos 48 do segundo tempo. Ou seja, a gente só vai descobrir quem ganhou no domingo à noite, tá? Depois que as urnas forem abertas. Para mercado, o que isso implica? Isso implica numa volatilidade e percepção de favoritismo, na nossa opinião. Então, agora, a gente vê o mercado ali, não necessariamente se refletindo em preços, mas o mercado um pouco mais vendo a candidatura de oposição
como ligeira favorita em relação à candidatura da situação do presidente Lula, mas isso, há alguns meses atrás, era exatamente o contrário. O presidente Lula era visto ali como favorito em relação ao senador, em relação ao ex-presidente Bolsonaro, né, o candidato de oposição, quem fosse, tá? Então, o que a gente acha que vai acontecer é uma volatilidade nessa percepção, de fato, isso já está acontecendo, né? A gente foi de um lado para o outro, e que os mercados eles vão ficar muito atentos para esse tema, e que esse tema ele tem os ativos ali, principalmente ao longo do segundo semestre, mas se a neblina da guerra diminuir, ele já pode começar a fazer preço agora, né? Porque o que aconteceu ali na primeira semana de abril foi que fechou a janela de descompatibilização, então governadores que quisessem concorrer a outro cargo deveriam ter renunciado. Isso não aconteceu, por exemplo, em São Paulo, então o governador Tarcísio não renunciou, ou seja, o governador Tarcísio só pode concorrer à reeleição, ele não pode mais se candidatar à presidência da República. Então, os jogadores desse tabuleiro meio definidos, né? Porque quem ia renunciar seu mandato já renunciou. Então, os jogadores do tabuleiro estão definidos. Agora tem que ser definido quem vai jogar em qual posição, né? Então, por exemplo, tem discussão se o governador Zema vai ser candidato ou se poderia ser vice, esse tipo de coisa. Então, em que posição cada jogador vai se posicionar, e à medida que essas coisas estão ganhando mais corpo, né? Então, no primeiro momento, os jogadores tal, essas coisas passam a fazer mais preço para o mercado. Tá? Então, a gente já está entrando na janela no qual a eleição começa cada dia mais a fazer preço, então isso já está, isso potencialmente já poderia acontecer do ponto de vista histórico, mas a gente está vivendo a guerra, né? Não é à toa que a gente ficou falando tanto tempo de guerra. Aqui estão as nossas projeções, e, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, e eu estou à disposição para as perguntas. Ok, Nathalie, muito obrigado pela sua explanação, parabéns aí pela explanação. E, pessoal, em função do tempo aqui, a gente vai fazer pelo menos uma pergunta ou duas aqui, em função de compromissos aí assumidos aí pela Nathalie aqui, tá? Então, a primeira pergunta, Nathalie, ela vem nesse sentido. É bom tu anotar aí, viu? Que ela está um pouquinho grande. Apesar que tu é uma economista, né, uma estrategista, né, nesse sentido, a pergunta ela é bem colocada em função da situação, né, que a gente do objetivo, né, da live também, de trazer essas informações de mercado, mas aí eu sei que tu vai fazer um esforçozinho aí para responder para a gente, tá? Então, a pergunta ela está muito bem colocada, ela está assim, recentemente... Alô? Recentemente, o Boletim Focus Brasil publicou o IPCA de 4,36%, 2026, para 3,85%, 2027, e Selic de 12,5% para 26%, 10,50% para 27%. A pergunta vem, como ficará na visão do Sul América o cenário para o segundo semestre de 2026 e o ano de 2027? Enfim, qual a atratividade da nossa Bolsa e qual a atratividade dos papéis de renda fixa, Selic e CDI? Então, é uma pergunta bem posicionada justamente em função... Aí já vou passar para a microeconomia, mas aí eu acho que tu pode nos ajudar um pouco também nesse sentido, Nathalie, por favor. Perfeito. Antes de tudo, né, vale o destaque que eu sou economista, né? Então, quem de fato fala de quanto vai ser o preço das coisas são os gestores, também o pessoal da Previst, que ajuda vocês bastante com essas definições. Mas, obviamente, eu vou tentar responder, porque a economia ela é muito importante para definir, para ajudar, né, nesse processo de determinação dos preços. Então, o Boletim Focus, ele ainda, acho que vale o destaque, ele ainda está defasado, ele ainda está incorporando o choque que está acontecendo no Oriente Médio, né? Então, a perspectiva é que essa inflação 2026 ela continue subindo.
Tá? Também, quanto à pergunta da Selic, a perspectiva é que a Selic suba um pouquinho, porque a gente já está vendo ali uma série de agentes econômicos revisando, tanto para, principalmente para 2026, mas alguns também para 2027, a taxa Selic. E quando a gente olha as projeções do Banco Central, elas estão acima da meta, então o que o Banco Central está dizendo para a gente é que o espaço para ele cortar a taxa de juros ao longo de 2026 e 2027 ele é um pouco menor. Né? Então, o que a gente provavelmente vai ver nas próximas semanas no Focus é aumento de inflação 2026, 2027, e aí a gente vai ter que ficar bastante atento com o que acontece em 2028, 2029, e aumento da Selic. Quando a gente fala de mais juros, obviamente é um cenário que é propício para renda fixa, né? Só que a única coisa que eu falaria é para ter em mente também que a diversificação aqui faz muito sentido. Tá? Por quê? Porque a gente olha lembra daquele gráfico que eu mostrei para vocês do ponto de vista do comportamento da Bolsa? No primeiro e no segundo mês do ano, a Bolsa brasileira está fazendo recorde atrás de recorde. E a Selic é 15. Tá? A Selic caiu no início desse mês, no início do mês passado, no meados do mês passado, né? Que ela caiu para 14,75. É um juro real de 2 dígitos, quando a gente considera a inflação prospectiva. A NTN-B, ela está pagando patamares elevados. Então, do ponto de vista de custo de oportunidade, né, de concorrência de investimento, você tem um investimento seguro que estava pagando taxas elevadas. E mesmo assim, a Bolsa subiu o que subiu. Por quê? Porque teve investidor estrangeiro que começou a ver Brasil com um olho melhor, o investidor estrangeiro antecipa esse ciclo, em parte, olha não só a Selic, mas olha também o Brasil num contexto mais global, olha, a taxa de juros do Brasil está alta, então isso é bom, porque isso faz com que a inflação fique sob controle, então eu tenho um ambiente mais seguro para investir. Tá? Então, acho que, do ponto de vista de segundo semestre, é um cenário um pouco mais complexo historicamente para desempenho de bolsa, porque a gente potencialmente vai ter um primeiro semestre que tem toda a cara que vai ser bom, né? Não sei o que vai acontecer nos próximos meses, mas por enquanto tem sido bom, mesmo durante a guerra a Bolsa performou ok, né? Porque tem uma exposição a petróleo, o Petrobras subiu bastante, etc, etc. Então, a Bolsa performou muito bem, de uma forma bem ok. Então, a gente tem o primeiro semestre que está bom, e no segundo semestre tem eleição, tá? E tradicionalmente em ano eleitoral a Bolsa Brasileira ao redor do período eleitoral ela não performa tão bem. Isso vai ser verdade esse ano? Difícil afirmar também, mas do ponto de vista histórico, a Bolsa ela tem ali esse vetor contrário a ela. Tudo para dizer também que quando a gente pensa em previdência, vale sempre pensar no horizonte longo. Né? Se alguém quisesse acertar exatamente quando a Bolsa ia subir, talvez não tivesse acertado que ia acontecer o que aconteceu em janeiro, e foi muito rápido. Né? Então, faz sentido a diversificação por causa disso. E faz sentido também conhecer bastante o nosso apetite. Né? Cada pessoa tem o seu apetite de risco, sabe a sua realidade, sabe os boletos que tem para pagar. Né? Então, tentar entender qual é o seu perfil e tentar diversificar da melhor forma. Acho que essa é a maneira que eu consigo responder, mas também falando dos fundamentos, né? Quando a gente fala de taxa de juros, é um cenário de taxa de juros elevada, sim, que ainda mantém um certo apelo para renda fixa, e para quando a gente fala de renda variável, tem esses dois vetores. Por um lado, tem um investidor estrangeiro que ainda está muito posicionado em Brasil e vê o Brasil de uma maneira muito positiva, então tem esse vetor positivo para a Bolsa. Por outro lado, tem essa questão eleitoral, então, para o curtíssimo prazo, para o segundo semestre, talvez seja um período um pouco mais turbulento, mas que isso não para quem está pensando em previdência, né? Essa turbulência ela tem que ser sempre vista como cautela, porque o horizonte de investimento deveria ser mais longo. Tá? Ok, Nathalie. Pessoal, a gente está aqui com o nosso prazo já esgotado. Tá? Eu só queria passar um aviso que teve um participante que nos perguntou aqui sobre a data de recálculo de benefícios. Né? Esse recálculo ele é feito em maio, tá, pessoal? Então, fiquem atentos aí. Qualquer dúvida, entrar em contato com a nossa área de atendimento aqui, que eles podem esclarecer qualquer dúvida que houver nesse sentido. Tá? Bom, pessoal, agradeço aí a participação de todos, principalmente da Nathalie aí, que nos brindou aí com essas informações, com essas visões aí, para que a gente possa estar, principalmente, né, eu acho que o foco também foi bem forte sobre essa questão do conflito que a gente está
presenciando, né, lá no Oriente Médio, que isso está trazendo impacto geral para todos, né, nesse sentido, para todo mundo, né? E os impactos a gente já começou a sentir aqui, que hoje saiu a inflação do mês de março, né, pelo IBGE, e foi uma paulada, né? O mercado estava trabalhando aí em torno de 0,75 de IPCA, o IPCA veio 0,88, com o INPC em 0,91. Então, isso desestrutura todo um cenário que se tinha montado de inflação, pelo menos nesse curtíssimo prazo agora que estamos trabalhando, e esperando justamente o desenrolar dessa questão dos conflitos aí, da guerra aí. Então, de qualquer forma, Nathalie, eu acho que foi muito bem focado essa situação, porque é a visão que a gente vai ter que ter daqui para frente, né? E também te parabenizo por colocar aí sobre a questão da visão do investimento em previdência, né? Que é um investimento de médio e longo prazo. Então, eu acho que isso é muito importante para que a gente foque, né? Um resultado imediato, talvez, em função do mercado, né? Que não seja tão positivo, ele pode sim, obviamente, ao longo do tempo, ele vai se transformar e a gente vai buscar um resultado bastante satisfatório aí. Então, Nathalie, muito obrigado aí pela tua participação, agradeço a todos aí que participaram, que estiveram aqui com a gente, né, e convido vocês aí para os próximos eventos aí, nas próximas janelas que tivermos aí, da escolha de novos perfis de investimento e um bom dia aí para todos e um ótimo final de semana também. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.